Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou primeiro convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza. E hoje, no vídeo de Sexta Sombria, a história do Richard Cottingham, ou mais conhecido como The Torso Killer. E aqui eu vou fazer um Sexta Sombria que vai ter um eu recomendo da série da Netflix, que é o Assassino da Times Square. Essa série da Netflix, ela chama Crime Scene. A gente já teve, por exemplo, aqui eu falei do Hotel Cecil, é da mesma série, né? Lembra que quando eu fiz o vídeo aqui do Hotel Cecil, eu falei, ó, isso aqui tá com cara que vai ser uma série, porque ela parecia esse subtítulo aí, Crime Scene. E realmente é isso daí. Então, o que essa série faz? Ela pega locais que foram objetos de crimes, ou que tiveram crimes que marcaram, e ela conta a história do local e desse assassino ou dos assassinos. No caso do Hotel Cecil, ele contou a história do Hotel Cecil, falou do Richard Ramirez e tudo mais, até chegar no caso daquela menina que desapareceu, e conta o entorno. Nesse caso, o que ele vai acontecer? São 3 episódios de 45 minutos, muito bem editado, muito bem feito. Essa série é muito legal. E ela vai contar a história do The Torso Killer. O que era por que ele ficou conhecido como The Torso Killer? Porque começa a investigação, a principal investigação que vai levar à grande revelação, encontrando 2 corpos de 2 mulheres assassinadas na Times Square, num hotel na Times Square. Elas estavam sem as mãos, né? E estavam sem a cabeça. Então o que ele fez? Ele desmembrou e tinha só o corpo, assim, o torso. Por isso que ele ficou conhecido como The Torso Killer. Ao mesmo tempo, ele vai contar, esse documentário, ele vai contar a história da Times Square, ou seja, por que isso aconteceu na Times Square. Então, vai ter a história da pornografia. Tô acabando com o meu vídeo aqui, porque o YouTube não vai indicar isso aqui para ninguém. Mas assim, então ele conta da cena erótica, e é interessante que ele vai contar a história de como que se desenvolve a pornografia na Times Square. Então você tem 2 documentários acontecendo simultaneamente. Qual a ideia aqui? Vai vir um pouco naquilo que eu sempre converso com o Felipe, da questão da erotização da violência, que muita gente pega para interpretar o serial killer. Então o que vai ter aqui? Ele vai contando, ó, começou com striptease, foi para sexo, e ele pega gente que trabalhou na época, assim, garotas de programa. Eu já falei algumas vezes aqui da história da Times Square, né? O que aconteceu? A Times Square era um dos lugares mais violentos dos Estados Unidos. Você tinha assim, as pessoas vendendo droga, assaltando na rua. Quando você assiste, por exemplo, Taxi Driver do Scorsese, aquilo é um retrato de como era a Times Square naquela época, assim. Então, assim, você vai ter uma série de referências de Nova York ter sido um lugar muito violento. E que quando veio o Rudolph Giuliani, ele vai fazer a limpeza, né, da Times Square. E aí ele vai contar a história de como começa os shows eróticos ao vivo, os filmes pornográficos, peep show, e ao mesmo tempo vai contando a história desse serial killer. Como é que ele vai contando? Ele vai mostrando um amigo que trabalhava com ele, que fala que esse cara gostava de contar que ele ia em casa de sadomasoquismo, que ele ia na hora do almoço. Um cara que trabalhava com computação numa época que quase não tinha computação. Ele fala assim, na época que um computador ocupava um andar inteiro do prédio, assim. Então o cara ganhava bem, ele tinha tempo livre, e ele fazia o quê? Enquanto ele estava em Nova York, ele cometia crimes. Só que você vai descobrir que ele também cometia crimes perto da casa dele. E o que ele fazia? Ele amarrava. Então ele teve uma série de crimes. Aí vão descobrir que foi o Richard Cottingham, tá? E você vai descobrir o quê? Que ele tinha já esse hábito. Então ele pegava mulheres, amarrava, torturava. Assim, ele gostava de sadomasoquismo barra pesadíssima. Então
ele usava, ele pegava essas mulheres para poder realizar as fantasias dele. Muitas vezes ele as atraía com muito dinheiro. Por que muito dinheiro? Porque na verdade ele não ia pagar, então ele mostrava um bolo de dinheiro assim, chegava e falava, não, eu quero sair com você e tal. E aí ele levava as moças para um hotel perto da casa dele, e ele, um dos primeiros, porque o que vai acontecer? Quando descobrirem quem ele na região de Nova Jersey, você vai descobrir que tinha crimes parecidos acontecendo. E aí os dois departamentos vão se unir e vão olhar e falar, pô, o seu crime é parecido com o meu. E aí eles vão começar a perceber que eles estão lidando com alguém muito mais perigoso do que eles imaginavam. Ou seja, o cara que tinha um raio de ação muito maior do que a região de Nova York. Por quê? Vão achar esses dois corpos carbonizados, né? Então o seriado começa mostrando uma ocorrência de duas mulheres carbonizadas, decapitadas, sem a mão. Por que ele fez isso? Para não reconhecer quem era a moça. Tanto que uma das moças que foi encontrada nessa cena, até hoje ela não foi identificada. Vão associando a outros crimes, vão descobrir que ele tinha feito isso com outras mulheres, né? Então você vai ter o depoimento dessas mulheres que depois vão ajudar a chegar na pena final dele. O Richard Cotton, então depois que descobre que é o Richard Cotton, no último episódio, você vai ter uma visão melhor de quem ele era, como que ele chegou nisso, né? Mas durante o seriado, o relato do amigo dele falando, porque os caras, quando ele contava o que ele fazia, e você olhava para ele, você não imaginava que era um cara que seria capaz de fazer essas coisas barra pesada e associar esses crimes, né? Ele mordia partes do corpo, ele abusava, ele era um sádico sexual, que chama. Então assim, ele sentia muito prazer em infligir dor a outras pessoas, e assim, ele falava, ele já deixava bem claro que ele estava querendo fazer isso, que ele queria, bem na linha do Richard Parker Ray, assim. Ou também eu falei que até o Felipe lembrou aqui nos comentários, do Candyman, por exemplo, que assim, os relatos, tem coisa que não dá para falar aqui, porque assim, é muito visceral. Esse vídeo não tem a menor chance de passar para frente, assim, em termos de exibição por parte do YouTube, justamente por isso, porque eu já usei palavras aqui que são complicadas. Então, se você ficou interessado em conhecer mais detalhadamente o que aconteceu, procure textos aqui no YouTube, né? Que você vai ter esses detalhes mais específicos, porque assim, não dá nem para falar aqui de tão barra pesada que é. E aí é muito interessante você entender como que se desenvolve essa linha dentro desse serial killer. Por quê? Como eu falei semana passada na Rosemary, aquela policial sul-africana, o caso dela era a motivação financeira. E aí ela matava gente da família dela. Como eu falei no assassino da capa de chuva, do coreano lá, que matava garotas de programa, ele matava as garotas de programa, mas ele não queria era pagar pelo programa. Ele inventa uma história que ele estava seguindo uma questão bíblica de matar as prostitutas. Não me convence. E nesse caso, o que acontece? Além do serial killer, do Richard Cotton, ter fantasias muito viscerais, muito intensas, dificilmente você vai encontrar alguém que tope fazer o que ele queria, mesmo pagando, né? Assim, de abusar muito do corpo da outra pessoa. E aí a pessoa cobraria uma grana muito grande. E ele sempre negou isso. Aliás, depois que ele é preso nos anos 80, ele fica... porque como é que ele foi preso? Ele fez esse esquema dele, ele vai até uma moça, ele pega a moça, ele oferece dinheiro para ela, ela estava trabalhando com um cafetão na região Times Square, fala, não, ela quer ir embora, ela quer fugir, fala, não, vamos, eu te dou uma carona, você fica essa noite no hotel e depois você se vira. E ele drogava as moças, né? Então a moça, como é que ele conseguia render as moças? Ele começava a beber com essas moças, ele punha o Boa Noite Cinderela para elas, e aí ele as levava.
Então ele oferecia uma carona. Quando ele via que o remédio podia estar fazendo efeito, ele oferecia uma carona, e aí ele levava, a moça começava a se sentir meio cansada e tal, que era o momento dele saber que o remédio estava agindo, ele oferecia uma carona, ele era super bonzinho, ou ele já fechava o esquema de fazer o programa e oferecia muita grana, e aí ele levava a moça. Então quando a moça chegava no hotel, ela já estava desacordada, e aí ele fazia todo o esquema dele, amarrava, amordaçava, usava todo o equipamento de sadomasoquismo que foi encontrado com ele, e aí ele barbarizava, assim, e matava. E ele largava a moça no hotel. Então essa de Nova York, o que ele fez? Ele cortou a mão e a cabeça delas para elas não serem encontradas. Teve um segundo crime em Nova York, então você vai identificando as vítimas. E no meio da história, você vai ter uma moça que vai dar o depoimento, que era uma filha de uma das mulheres que foram assassinadas por ele. E você fica assim, pô, ela aparece, né? O que aconteceu? Quando ele foi preso e ele ficou lá, então, por exemplo, no caso, ele matou uma moça que morava no condomínio dele, isso no finalzinho dos anos 70, então esse crime não estava associado a isso. Começaram a perceber que tinha um hotel perto da casa dele que tinha uma série de assassinatos que tinham o mesmo modus operandi, e aí começaram a fazer uma associação. E aí uma das moças, e ele vai ser preso nesse hotel, porque ele leva essa moça, que ele ofereceu a carona, e ela consegue fugir, ela pede socorro, o pessoal vai atrás, conseguem prendê-lo, e aí, pelo relato dela, e eles começam a fazer outras associações, ver onde ele trabalha e tudo mais, eles vão resolver a situação. Assiste o documentário lá que dá pra ver legal, é muito bem feito esse documentário. E aí, ele fica preso, ele nega os crimes, ele fala, mas assim, não tem como, fica muito claro que foi ele. E ele fica preso um tempão, negando os fatos, falando que não tinha sido ele. E essa moça que eu falei, a filha de uma das vítimas, fica amiga dele. Muito louco isso no seriado. E a partir dessa amizade que ela tem com ele, ela consegue fazer com que ele comece a confessar os crimes. E aí ele passa a admitir que, inclusive, matou a mãe da menina que ficou... Ela fala assim, eu fiquei amiga, não é que eu tenho sentimentos por ele. Na verdade, a minha intenção era resolver o caso da minha mãe. E resolver os outros casos. Então ele começa a admitir e aí ele entra naquela. Ele fala assim, ó, tem muito mais gente. Então até hoje ela continua essa relação com ele, né? Continua próxima a ele para ver se consegue descobrir, porque aí ele deu a entender que ele matou muito mais gente do que foi descoberto e do que se desvelou até então nessa história aí. Muito interessante. Então eu recomendo hoje no Sexta Sombria a história de Richard Cottingham, o assassino da Times Square. E ao mesmo tempo faz esse paralelo com a história da Times Square, como que Meu, é muito doido assim a história de como porque aí eles falam assim, e aí acaba acontecendo o mesmo movimento que acontece na Times Square, acontece na cabeça do Richard Cottingham e acontece na cabeça de muitas pessoas que entram nesse universo da violência e da ultraviolência. Você precisa de cada vez algo mais radical, algo mais visceral para poder fazer alguma coisa funcionar, mexer com a pessoa. E aí você vai ver na história do tem um cara lá que ele fazia show erótico, ele fazia show de sex appeal, ele falou, fui preso 13 vezes por exposição indecente e tudo mais. Uma moça que foi garota de programa lá, ela falou assim, ó, eu sou a única pessoa que eu conheço daquela época que sobreviveu, assim, ou por overdose, ou porque sumiu, o que aconteceu. Muito interessante, então essa é a história do Richard Cottingham. O poema de hoje ele é curtinho, do Poesia em Série, ele chama Entre o Crime e a Lei. Entre o crime e a lei. É o desejo de um indivíduo em conflito aos interesses daquilo que o coletivo decidiu ser o melhor para todos. É muito doido como que funciona essa questão das leis. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que pagar pelas suas escolhas. Né? A gente está vivendo um momento muito louco, as pessoas darem opinião, não querer tomar vacina. Mano, a sua escolha individual, ela vai ter um reflexo no coletivo. Esse cara, por exemplo, ele tinha essas fantasias, ele queria fazer essas coisas. E ele achou que ele podia. E ele fez. Mesmo que
fosse contra as leis dos outros homens. Então é muito difícil você pegar na cabeça do serial killer ou na cabeça de qualquer compulsivo criminoso, se a pessoa acha que ela tem que fazer aquilo, mesmo que o coletivo tenha decidido que não é o melhor para o coletivo, ela vai continuar fazendo. Ela não vai tomar vacina, ela vai fazer... Eu não vou colocar o Richard Córdova na mesma panela de um anti-vacina, mas a falta de noção de coletivo é a mesma. Sei lá. Diz aí, você conhecia essa história? Você já viu essa série na Netflix? Esqueci de dar alguma informação. Sempre olho os comentários que tem o pessoal aqui, o Felipe, outras pessoas que entram aqui no canal e falam, oh, você esqueceu disso, ou você falou tal palavra que não era. Mano, por favor, me ajudem aí. A ideia é isso aqui ser uma coisa coletiva, né? De sugestões, vocês trazerem, e eu não sou o dono da verdade, eu vou sempre... Eu tava conversando com um amigo meu que a gente foi almoçar, o Diogo, que é muito louco, a hora que você para aqui e liga a câmera, e eu que faço o vídeo diretão, assim, sem editar, que eu dou aqueles load assim, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você tentar lembrar, você tá gravando vários vídeos ao mesmo tempo, no mesmo dia, assim, e você acaba ter uma avalanche de coisas assim, de emoções, de informações. Então, às vezes eu esqueço, eu posso falar alguma coisa errada, né? Às vezes eu vejo o vídeo e falo, pô, não acredito que eu falei isso. Ou um erro de língua portuguesa, tá legal? Então, deixa o like, dislike, se inscreve no canal. Quero deixar um abraço para Shirley Morgan, pro Felipe, pro Éder, que a galera que assiste. O Éder passou a pegar gosto pelo Sexta Sombria, mesmo ficando assustado com as coisas que aparecem aqui. A Giovana, filha do Igor, que gosta pra caramba, que sempre assiste aí o Sexta Sombria. Para todo mundo que chega no canal, os novos amigos aí, os novos cidadãos terra firmeza aí, venham participar do projeto. E eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria. Tchau, tchau.